Então, o Brasil é o fiel da balança e uma redução diária do Brasil deve ser positivo e faz uma diferença para o mercado. Esses produtores eles têm que estar atentos para duas coisas muito importantes. O mercado de caroço de algodão é muito diferente do mercado de pluma. O Bangladesh, esse mês, registrou uma das menores importações que eles tiveram, a menor importação dos últimos 2 anos, 110 mil toneladas. E os dois países que saem da intersecção dessas três critérios são Índia e Paquistão, sem dúvida nenhuma. E a região que foi afetada é uma região que tanto produzia quanto consumia. A produção migrou de lá exatamente por causa desse problema. Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações, agora para falar sobre mercado e safra de algodão, com Peri Passotti Pedro. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui abrindo a semana com vocês. Bom, Peri, o que a gente vinha conversando, né, de uma possível redução, que você vem comentando, né, já que você pergunta ali para as sementeiras, enfim, o mercado começa a bater cada vez mais o martelo nesse sentido. Porém, o que me chama a atenção nesses movimentos, né, e a gente já tem conversado um pouquinho isso, mas é sempre bom a gente retomar e frisar o assunto, é que o agro ele vive ciclos de altas e baixas, né, e estamos atualmente num ciclo de baixa para as principais commodities. O algodão, de certa forma, em muitos momentos ele foi meio andando de lado e agora, da metade do ano para cá, que a gente viu uma redução interessante e importante para o algodão. O produtor muito atento a esse movimento do algodão ficou preocupado, mas o que eu te pergunto é isso, esse ciclo de baixa e essa redução, né, possível redução aí que teremos para o algodão, o que isso representa nesse momento? A gente tende a ver preços mais estáveis para o ano que vem? Enfim, qual que é a análise que a gente faz do cenário atual? A análise de mercado do algodão é sempre feita em dois níveis, o nível macro e o nível micro. Então, olhando do nível micro, Brasil e China são dois países que têm aumentado a sua produção de maneira consistente. A China, nesse momento, em 2025, nessa safra, acaba o ciclo de subsídios plurianual de 5 anos, que foi de 20 a 25. A gente não sabe, existe essa incerteza de como será isso para 26. Há muitos anos fala-se de uma priorização nesses ciclos de alimentos, em que a China passaria a plantar menos algodão e mais alimentos. Mas isso, hoje, nesse momento, é só especulação e ninguém sabe. O Brasil não, o Brasil é uma realidade. O Brasil tem aumentado a área e esse é um ano em que, estruturalmente, ainda não está escrito e a Conab discorda, mas todas as outras fontes que a gente conversa, todas as consultorias, empresas que vendem insumos, elas acreditam numa redução da área na ordem de 5 a 10%. Essa é uma redução estrutural, uma redução que o produtor tomou como decisão lá atrás. Isso pode ser afetado pelo que acontece no decorrer do caminho. Então, atraso de chuvas, aumento de produtividade, isso aí não está na conta, a gente tem que esperar. Mas estruturalmente, espera-se de 5 a 10%. Isso é positivo para o mercado, vai ser positivo para o mercado e ainda mais positivo se vier junto de uma redução da área chinesa. A área dos Estados Unidos parece que está ao redor de 3 milhões de toneladas. Não vemos nenhum incentivo para que isso altere, né, essa produção. Então, o Brasil é o fiel da balança. E uma redução diária do Brasil vai se estabelecer aí nos próximos meses, se realmente se estabelecer, deve ser positivo e faz uma diferença para o mercado. Do ponto de vista macro, a gente entra num ciclo de redução de juros dos Estados Unidos. Existe uma probabilidade grande, isso é medido, né, lá nos Estados Unidos, de que haja mais um corte agora em dezembro. E se esse ciclo realmente acontecer, do ponto de vista macroeconômico, isso também é bom para o algodão. Então a gente está naquele momento que o algodão está num momento tão baixo que as notícias boas são realmente boas e poucas notícias ruins podem ser ainda piores, Erickson. Bom, só para a gente acrescentar um ponto nessa análise, né, dos derivados do algodão, por exemplo,
A gente viu em alguns momentos uma expectativa interessante para o caroço do algodão, principalmente devido às políticas nacionais do biodiesel. O produtor, nesse momento, o quanto ele precisa ficar atento, já que estamos falando de uma política pública que vai se acelerar, vai ser colocada em prática. Eu pergunto isso para você, Peri, porque até no mercado do etanol, por mais estabelecido que o etanol, né, de cana-de-açúcar já esteja bem estabelecido, tem muitas dúvidas por causa do etanol de milho entrando no mercado. Estamos entendendo esse ponto. Para o algodão, para o caroço, para essa presença no biodiesel, o quão o produtor precisa ficar atento aí para 2026, já que estamos nesse ponto delicado aí para os preços internacionais. O caroço de algodão para o produtor, e principalmente para os produtores que estão entrando pelo primeiro ano na produção de algodão, vi algumas estatísticas não oficiais que está sendo da ordem de 50 e 70 por ano de produtores novos. Esses produtores eles têm que estar atentos para duas coisas muito importantes. O mercado de caroço de algodão é muito diferente do mercado de pluma. O mercado de caroço é um mercado muito menos confiável e mais perigoso. E volta e meia a gente ouve falar de empresas que quebram, empresas que não pagam, empresas que dão default. Então, o produtor tem que estar muito atento para quem ele vende, como ele vende, a cadência de retirada do caroço, que é uma coisa importante dentro da algodoeira, e como que ele recebe isso aí exposto. Do ponto de vista de preço, a comparação que o produtor faz, que eu acho extremamente interessante, é o quantos sacos de milho equivale o que ele está tirando de caroço. O caroço e o valor do caroço cresceu bastante aí na última década. Ele é uma das maiores razões pelas quais no Brasil a maioria, a grande maioria dos produtores tem sua própria algodoeira. O caroço acaba pagando essa operação industrial que os produtores têm no Brasil. Então, antes de se preocupar com o preço, primeiro, para quem está vendendo, se essa pessoa vai retirar e se vai receber e como vai receber. Isso é super importante. Num segundo momento, do ponto de vista de preço, você está corretíssimo. O caroço de algodão ele vai correlacionar bastante com a indústria de biodiesel de óleo, com a indústria de grãos e proteínas, porque a torta vai para a ração animal. E são indústrias que têm mostrado um vetor positivo. Muito raro, são poucas as empresas, mas acontece, que conseguem fazer contratos futuros de caroço de algodão. Se puder fechar alguma coisa, com as poucas empresas que são confiáveis, eu acho que é um momento interessante para fazer 10, 20% da produção, que a gente chama de lançar uma âncora, ancorar esse preço num momento de grandes incertezas. Tudo que puder ser feito de relação de troca que esteja favorável ao produtor, deve ser tomado, deve ser feito dentro de um planejamento estratégico de comercialização, que é o que a gente faz todo ano aqui com os produtores. Mas nesse sentido, tem que ficar atento. Pode ser que seja um momento bom, pelo menos para começar uma comercialização, Alisson. Não pode ficar sentado esperando as coisas melhorarem para sempre, não. Pelo menos para uma parte da produção. Bom, já vou deixar até que registrado aqui para o pessoal que nos acompanha. Ano que vem a gente vai explorar, vi o comentário bem rapidinho do Peri, né? Falando assim, né? Todo o óleo tem um esmagamento, isso gera subprodutos. Vale para algodão, vale para soja, vale para milho, vale para cana-de-açúcar, inclusive. E todos precisam ter uma destinação. Tudo dentro do agronegócio, pessoal, a gente está muito atento a isso. Já que estamos variando, né, os nossos horizontes, mas tudo tem que ter uma destinação. Produto, subproduto e até mesmo o que vai restando aí do esmagamento. No caso, aí ele citou a torta que vai aí para a área de proteína animal. Bom, vamos seguir andamento. Essa é uma pauta que a gente vai explorar bastante ano que vem, hein? Já fica registrado aqui. Bom, vamos dar andamento e olhar para o mercado internacional, que a gente tem visto aí, são países costurando acordos aí para a questão do algodão. O que você tem visto nesse cenário, Peri? Um dos principais países compradores de algodão do Brasil, nós temos 5 países principais que compram mais de 80% do algodão do Brasil. São eles Vietnã, Turquia, Bangladesh, Paquistão, China. Esses países estão sempre comprando bastante algodão do Brasil. A gente tem que estar
muito atento para o que está acontecendo lá. Com relação a Bangladesh, que é um país onde o Brasil cresceu muito nos últimos anos, Bangladesh está numa situação política, macroeconômica extremamente delicada desde o ano passado. E agora, com o que está acontecendo com os Estados Unidos, eles tentaram costurar um acordo em que eles exportariam roupa e, por outro lado, né, em contrapartida, eles importariam mais algodão dos Estados Unidos. Esse acordo parece que não foi para frente por uma questão logística. O algodão dos Estados Unidos chega muito mais caro em Bangladesh. Bangladesh, esse mês, registrou uma das menores importações que eles tiveram, a menor importação dos últimos 2 anos, 110 mil toneladas, tanto de algodão australiano, brasileiro, como da África. Então, é um país que a gente tem que ficar de olho. Outro país que, historicamente, tem muitos acordos com os Estados Unidos, não só no têxtil, mas usa o têxtil como moeda de troca, é o Vietnã. No Vietnã, sim, lá não tem problema logístico nenhum para os Estados Unidos, é onde a gente briga e batalha com mais força, e é um país que tem se mostrado resiliente nessa crise de consumo. Ele tem conseguido manter o seu consumo alto, e existem muitos rumores de acordos bilaterais que estão sendo costurados com os Estados Unidos. A impressão que a gente tem agora, né? A gente teve o anúncio das tarifas em abril e a gente está indo aí para 6 para 7 meses dessas incertezas. E a impressão que a gente tem é que o governo Trump teve inúmeras oportunidades de colocar um ponto final nessas incertezas e dizer, não, para esse país eu quero isso aqui de tarifa, está negociado, para esse outro eu quero aquilo de tarifa e está negociado. A impressão que a gente tem aqui do ponto de vista de negociadores internacionais que vendem esse algodão, ou a soja, ou o café lá fora, é que não existe uma intenção de colocar um fim a essas incertezas. Os Estados Unidos parecem ter adotado uma política em que eles vão usar a incerteza e a volatilidade a seu favor. Então, nessa política, a gente deve esperar aí mais 3 anos de o que eu chamo de arritmia cardíaca do Twitter. A gente acorda, olha as notícias e descobre o que vai acontecer com a gente. Então, de novo, continua um cenário de incertezas, continua um cenário de preços baixos, os produtores brasileiros estão sobrevivendo, alguns, muitos crescendo nesse, como você falou, ciclo de baixa, né, em cenário adverso. A gente tem que resistir esse cenário, sobreviver, chegar bem do outro lado, para que quando isso se reverta, a gente tenha as bases, o conhecimento, a tecnologia para crescer bastante e no próximo ciclo de preços bons, dar saltos de produção e produtividade, que é como o agronegócio brasileiro cresceu tanto e se tornou referência mundial até aqui. E Peri, enquanto você ia comentando essa situação lá da região de Bangladesh, me veio uma pergunta aqui que eu acho que eu preciso fazer. Lá na Ásia está chovendo muito, as monções estão fortes. Em Bangladesh não me chegou informações ainda de problemas locais, mas como toda a região ela tem uma economia muito delicada, são países em desenvolvimento, países que passam necessidades econômicas, enfim, e o que acontece ali pela região acaba afetando, às vezes até países entram em conflito devido a essas economias tão delicadas. Essas chuvas, essas monções fortes que ocorrem lá na Ásia, estão acarretando em mortes em vários países, Sri Lanka, Tailândia, Malásia principalmente. O quanto o sinal vermelho, o sinal de alerta tem que ficar aceso e atento para essa região. A região e a gente tem que cruzar três coisas, né? Se produz, consome algodão, se tem chuvas de monções, inundações de tempos em tempos e instabilidades políticas. E os dois países que saem da intersecção desses três critérios são Índia e Paquistão, sem dúvida nenhuma. Então, pouca gente sabe, mas entre a Índia e o Paquistão existe não um, mas um conjunto de represas hidráulicas dentro da Índia, do lado da Índia, que seguram a água de um rio que, se transbordar, transborda no Paquistão. Isso aconteceu no começo para o meio do ano, e a região que foi afetada é uma região que
tanto produzia quanto consumia. A produção migrou de lá exatamente por causa desse problema, mas o consumo ainda existe. Então, as chuvas de monção e os problemas que ela pode acarretar, as tragédias, se explodirem, num primeiro momento elas explodem entre Índia e Paquistão, porque chega num ponto, isso aconteceu esse ano, a Índia ela teve uma guerra com o Paquistão esse ano. Há muito tempo não se via uma guerra institucional entre os dois países, durou pouco tempo. A China foi um dos países que interveio e fez com que acabasse esse conflito, mas ela suspendeu as comunicações entre os dois países até o momento que a chuva os obrigou. Então, a primeira comunicação que houve, meses depois desse cessar-fogo, foi da Índia avisando o Paquistão, disse, olha, esse conjunto nosso aqui de represas, se eu não me engano, 7 represas, ele vai transbordar. E quando ele transborda, as 7 represas transbordam ao mesmo tempo dentro do rio do Paquistão. Então, isso é uma tragédia. A gente falou aqui rapidamente sobre isso. Você teve 800 mil pessoas que tiveram que sair de um lugar e ir para outro, sair das suas casas, e aí as fotos são horrorosas. Mas, e a Índia? A Índia, ela é um grande buraco estatístico até para os indianos. Eu falo isso para todo mundo. A Índia são 11 ou 13 países completamente diferentes que, por alguma razão espiritual, não estão em guerra constante. São pessoas diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, mas eles estão embaixo de uma mesma bandeira e está tudo certo, eles continuam como país. Então, é muito difícil conseguir estatísticas que sejam importantes, mas é um quarto da produção mundial, é uma parcela enorme do consumo mundial também. A partir desse ano, é a maior população do mundo, a Índia, eles passaram a China, e lá, sim, quando as monções acontecem, elas acontecem de uma maneira muito grave. Então, o que a gente vai fazer durante esse período é prestar atenção um pouco no Paquistão e muito na Índia, para entender o quanto está afetando tanto as regiões produtoras quanto as regiões consumidoras. A Índia, sim. A Índia e China, se eles pegam um resfriado, o resto do mundo espirra, Edson. Então, a gente tem que estar muito atento para o que acontece nesses dois países e as chuvas de monções, elas vão afetar diretamente o que acontece na Índia e podem mudar o preço do algodão do dia para a noite. Tá certo. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Edson. Quem agradece sou eu. Uma super semana para você, para toda a equipe. Sempre um prazer estar trabalhando contigo. Uma boa semana. Muito bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Continue conosco ao longo da nossa programação. Até a próxima. Um abraço.